Só queria dizer o seguinte, eu trabalhei na CETESB por 46 anos, sempre na parte do ar. E me aposentei agora em dezembro desse ano que passou. E então agora é a primeira vez que eu estou retomando alguma coisa relativa ao meu trabalho. Então, e é assim, por conta de problemas particulares lá meus, eu acabei assim não encontrando o material que na verdade eu tinha pensado em apresentar antes, tal, e acabei tendo que ir até a CETESB procurar levantar algumas imagens, tal, para poder juntar e fazer então preparar a apresentação. Mas então algumas coisas que eu gostaria de mostrar aqui não vou ter, mas de qualquer modo a gente vai comentando, falando e eu acho que dá para levar em frente, tá bom? Lá era a divisão de qualidade do ar. É no prédio 7 lá. É um prédio que fica ao lado, tem o prédio 1, que é o grande, e tem um outro prédio pequeno lá. Pinheiros. E, na verdade, assim, a CETESB, ela tem a parte do caso do ar, né? Ela tem, então, o setor ou a área que faz a avaliação da qualidade do ar, tem a área de emissão veicular, que cuida, então tem um laboratório só para fazer testes de veículos. No caso, hoje tem um laboratório de veículos leves e também tem os veículos a diesel que ficam em São Bernardo do Campo. E também tem a parte de engenharia que cuida, então, da parte de controle de emissões, o licenciamento, essas outras coisas, né? Então, essa é a estrutura que existe. Então, assim, só para dar uma entrada assim mais... Isso aqui é um quadro que a gente sempre apresenta, né, que mostra assim, a propaganda antigamente qual que era? Era uma indústria, com uma chaminé potente, né, soltando fumaça assim. Então esse aí era o conceito que existia de pujança, né, de valor. E hoje em dia, claro, uma indústria fizer isso, ela não vai vender nada, né? Então, no caso da CETESB, tudo começou antes, já em 1965, quando a poluição do ar em São Paulo era basicamente do setor do ABC, ABCD, né? E Mauá também. Esse setor, essa região, existia muitas fábricas, muitas, e é claro, não existia controle de poluição de nada, seja fosse do ar, da água, solo. Então, assim, era uma... E aí os municípios, na época, se juntaram e criaram, então, essa SICPA, que foi, então, o começo de tudo. E essas atividades da SICPA, em 1971, elas foram incorporadas pela Suzam, que é um órgão do Estado, então, que passou, então, era ligada à área de saúde, e passou, então, a abarcar todas as atividades, no caso da SICPA. Uma parte da SICPA, na época de águas, veio para a CETESB, a CETESB tinha sido criada anteriormente, de 1975, uma parte dessa parte de águas foi incorporada à CETESB, e a parte do ar, que era da Suzam, depois passou também em 1976, alguma coisa assim, também passar a fazer parte das atividades da CETESB. E a CETESB, então, mudou em 2009, o nome CETESB, antes era a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, aí passou para a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E as medições, então, da parte de poluentes na atmosfera começaram já em 1965, na SICPA, com medidores bem simples, na época é o que existia.
Então, assim, se chamava de taxas, as medições de taxas. No caso, um dos problemas em São Paulo era dióxido de enxofre, porque, né, claro, óleo combustível tinha enxofre, muito enxofre, as indústrias queimavam óleo combustível, os veículos a diesel também tinha bastante enxofre, e mesmo a gasolina. Então, assim, o dióxido de enxofre era praticamente o principal poluente, além do material particulado, na atmosfera, que era responsável pela deterioração da qualidade do ar. Então, assim, o método que existia era um tubinho de vidro, pena que eu não tinha essa imagem, senão eu mostraria, mas uma gaze que envolvia esse tubo de vidro, ele era impregnado com peróxido de chumbo, e aí era colocado na atmosfera em determinados locais. Durante 30 dias, depois de 30 dias se retirava esse dispositivo, fazia-se análise do sulfato que tinha sido formado para a reação com o peróxido de chumbo. Então, por cálculos, então, se determinava qual era a taxa de dióxido de enxofre. Então, se sabia o quê? Que algumas áreas na cidade de São Paulo, na região metropolitana, eram mais altas em termos de poluição do que outras. Essa era o que se conseguia. E também um outro dispositivo era um jarro aberto, que tinha abertura fixa, era colocado também durante esses 30 dias e depois se media a quantidade. Esse jarro era um jarro de vidro, tinha um tanto de água dentro, depois de 30 dias era recolhido e se media então quanto que se retirava essa poeira que tinha sido depositada e quanto então tinha sido depositado de poeira nesse jarro. Então as informações que existiam eram pobres, né? Mas é o que era possível na época. Em 1973, então, 81, começa então as medições das estações da rede automática da CETESB, já com alguns poluentes, né? Aí tem medidores automáticos, mas antes disso, em 77, 78, a CETESB já tinha uma rede de monitoramento de dióxido de enxofre e fumaça manual. Depois eu vou mostrar o que é o manual aí. Que as pessoas, então, o técnico ia até a estação, instalava lá o dispositivo, o ar era borbulhado nesse dispositivo, passava era um reagente químico, então o dióxido de enxofre ficava retido e depois se trazia no dia seguinte, se recolhia, trazia-se ao laboratório e fazia-se análise do dióxido de enxofre. Então, e também, nesse mesmo dia, já se colocava um outro dispositivo, então era todo dia, fim de semana também. Então, assim, se começou a já ter uma medição de concentração, aí já era a concentração de poluentes no ar e não taxa. Porque nessa época já começou, então, já existia uma série já de reclamações também pela população, na imprensa, sobre a questão da poluição do ar. E 2000, nesse período também a CETESB também já tinha uma estação instalada em Cubatão, duas estações automáticas instaladas em Cubatão, por conta da poluição que existia nesse local. Uba. Traduziria para a gente poeira em suspensão. Que produtos que eram esses que vocês nessa vez pesquisaram? A poeira em suspensão é aquela poeira mais fina que ela não se deposita tão imediatamente. Essa poeira que eu comentei, que a CETESB punha os jarros, aliás a CICPA, né, punha os jarros, era chamada de poeira sedimentável. Ou seja, uma poeira mais grossa, e que em termos de saúde ela não tem tanta importância quanto, por exemplo, essa poeira em suspensão que é respirada, que penetra no sistema respiratório. Qual deles? A suspensão tem produtos provenientes de combustão,
tem emissão de material particulado, né? A própria fumaça são partículas muito finas. Você tem também compostos que se formam na atmosfera por conta de reações ou por aglomerações também entre si. Então você tem vários componentes aí originários dos processos aí que existem, né? Além do que também pode ter um pouco de própria poeira de rua, poeira mais fina, que a movimentação que existe na cidade suspende essa poeira e um pouco dela também fica em suspensão. Ah, bom. Faz, mas ali é uma coisa mais local, né? Assim, não abrange tanto uma área tão maior, né? É. Eu esqueci de falar uma coisa antes qualidade do ar, no caso, a gente vai comentar aqui, está falando, na verdade é um dos indicadores de qualidade de vida. Então você tem outros indicadores, qualidade de transporte, qualidade de educação, qualidade de segurança, ou seja, você tem vários indicadores de qualidade de vida. Então quando a gente está falando aqui, é um dos indicadores da qualidade de vida que a gente tem ruído também é outro indicador, né? Então, bom, isso aqui já foi falado pela Rita. Só queria dizer o seguinte: nesse evento que houve em 1952 na Inglaterra, 4.000 mortes, além do normal. Então, também morreram muitas vacas, animais, assim, a quantidade de animais que morreram foi muito grande também. Então, assim, foi uma catástrofe mesmo na época, quando isso daí existiu, tá? Oi? É material particulado, no caso era fumaça, porque eles usavam muito carvão, né? Todas as residências, era uma época era dezembro, era muito frio, e todas as residências era aquecida pela queima de carvão. E daí que, né, uma situação meteorológica muito ruim, também desfavorável, com inversão térmica, uma série de coisas, umidade, tudo, então levou a uma situação muito ruim agora estou bem. Bom, aqui é para mostrar assim, que já nessa época aqui em São Paulo, já existia, a própria imprensa já mostrava que tinha problemas de poluição do ar, problemas também sérios, e sempre na região do ABC, eram fontes industriais, basicamente, né? Então é isso. Isso aí é a manchete, né? 75 mortos, vítimas do ar venenoso do ABC. A pergunta, né? Então, as pessoas, às vezes acontecia de vazamento da indústria, que podia ocorrer, e as pessoas, ou não sei por quais poluentes, mas de qualquer modo, as pessoas saíam de casa desesperadas, porque dentro de casa começava a cheirar, ninguém sabia o que fazer, né? É também um outro tipo de manchete, né? Só a triste rotina, conviver com a poluição. Então, era essa realidade que existia na década de 70. Por que não está? Aqui é uma foto, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que é da região da Moca, essa região aí
Mas esse era o aspecto assim, da cidade, né? Muita fumaça, muita... E aqui é uma imagem da Serra do Mar, da região de Cubatão, na década de 70, como é que é o aspecto da Serra do Mar, toda a vegetação deteriorada por conta da poluição que existia das fontes industriais de Vila Paris, principalmente, região de Cubatão. E as indústrias que existiam lá eram indústria de fertilizantes, que emitiam ácido fluorídrico, a fluoreto, aliás, é muito alto, até ácido fluorídrico, que é altamente prejudicial à vegetação. Tinha também a presença de ozônio, que era formado na atmosfera ali por conta dos poluentes que eram emitidos, que também era altamente agressivo à vegetação. Então, depois de muito tempo, isso daí foi levando a uma vamos dizer, que não tenho, a uma deterioração da vegetação, de tal forma que caiu, ficava a própria assim, a gente passava, quando ia para Guarujá, passava por ali, se olhasse quando conseguia enxergar, porque às vezes também não conseguia enxergar a Serra do Mar na época, às vezes, tanta poluição que tinha. Mas quando se conseguia, era vamos dizer, era muito triste mesmo, né, de ver isso aí. Depois eu vou mostrar no final um vídeo para mostrar assim, o que foi feito para tentar resolver esse problema lá. Era o Vale da Morte, né? É. Isso daí foi possível também, todo esse movimento, porque a imprensa ficou divulgando muito, falando muito, os meios de comunicação, no caso, né? A universidade também, assim, revistas saíam sobre Cubatão. Então, assim, houve uma pressão muito grande. Só queria dizer o seguinte, chegou nesse ponto, Cubatão, que Cubatão começou a instalação, primeiro foi da Petrobras, foi a primeira, né, indústria ali, instalou aqui já mais perto da cidade de Cubatão. E por conta de Porto de Santos, você tem o consumo aqui da região metropolitana e interior de São Paulo, insumos, uma série de coisas, de agricultura e tal. Exportação, importação. Então, assim, começou então a instalação de indústrias em Cubatão, de grande porte, mas que na época não tinha essa consciência de que ali era o pior lugar, o pior local em termos de topografia, desculpa, topografia, para se instalar a indústria daquele porte. Então, assim, foi... E um outro aspecto importante que é o seguinte, quando a CETESB começou a tentar fazer uma cobrança, porque a CETESB foi criada, né, a Suzano, a CETESB, já na década de 70. Os técnicos da CETESB, engenheiros que foram tentar visitar a indústria, eles não podiam entrar. Eles eram barrados na entrada pela segurança, porque lá era uma área de segurança nacional, que é na época da ditadura, então não podia fazer nada. Então teve todo um aspecto de que foi andando a coisa no sentido de piorar cada vez mais, né? Então só depois, quando foi, a partir do primeiro governador eleito aqui em São Paulo, acho que o Franco Montoro, que daí então se decidiu que já não era mais área de segurança nacional também, então daí se decidiu então que seria prioridade Cubatão no sentido de melhorar as condições lá E aí foi investido muito dinheiro, o governo do estado financiou as indústrias no sentido de elas terem condições de implementarem equipamentos de controle,
melhoria de processo também, de industrial. Tudo isso daí, então, para levar a melhoria da qualidade do ar e das águas, porque as águas também lá eram muito poluídas. Opa! Hã? No geral, tinha nessa região do São Miguel Paulista, né? Também, Osasco também tinha. Então, assim, porque na verdade não existia um conceito de controle de poluição, né? Então as indústrias se instalavam e emitiam o que estava podendo emitir, não tinha limite nenhum. Bom, então em termos de legislação para a qualidade do ar, teve todas essas legislações aqui, mas o importante é dizer o seguinte, que esse decreto, esse decreto aqui, 8468, de 1976, foi um decreto estadual, que foi o decreto onde, já com as CETES existindo, que então estabeleceu uma série de padrões de qualidade do ar para os poluentes, e também estabeleceu também algumas coisas sobre controle das fontes industriais, que até então não existia nenhuma legislação forte sobre isso daí. É claro que depois teve federais, né, no caso de 1990, depois outro estadual em 2013, já atualizando esse decreto 8468, e foi seguindo até o último que teve agora, foi em 2024, que estabeleceu novos padrões de qualidade do ar. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esses padrões aqui, tá? Bom, então como é que o órgão ambiental trabalha? No sentido de problema, né? Tem problema e solução. Então existem as fontes, essas fontes elas interagem com a meteorologia e topografia local, em função dos poluentes emitidos e a dispersão desses poluentes. Isso daí, então, dessa condição leva a uma qualidade do ar existente, que pode ser boa ou ruim, e esses poluentes produzem efeitos à saúde, à vegetação, e em cima disso você tem a qualidade do ar desejada, ou seja, a qualidade do ar, qual que seria melhor para não ter aqueles efeitos. Para isso, então, existem as técnicas de controle que são estabelecidas, e para isso também são levadas em consideração, no caso de fontes já existentes, por exemplo, qual é a capacidade da empresa ou daquele empreendimento dele investir o dinheiro para levar em frente a melhoria da qualidade do ar das suas emissões, por conta das suas emissões. Então, para isso, você tem que ter um controle legal, ou seja, você tem que exigir daquela empresa o que ela deve fazer, mas para isso você precisa ter o quê? Legislação. Sem legislação você não consegue fazer nada. Então, aí você então fecha o ciclo da atividade, né? E as fontes de poluição, basicamente a Rita já falou um pouco, que você tem as fontes móveis, que a gente chama de veículos automotores, as fontes industriais, né, as estacionárias, e, é claro, o vulcão não é o nosso caso aqui, felizmente, mas de qualquer modo são fontes fixas. E os poluentes primários são esses que são basicamente emitidos aqui: dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, e outros poluentes que vão se formar na atmosfera, que são os poluentes secundários, provenientes desses poluentes primários, ou seja, esses compostos aqui, alguns deles, né? O ozônio é um dos poluentes mais monitorados na atmosfera, por conta que ele é muito comum em todos os locais, e ele
causam um grande efeito sobre a saúde. E também, só para não terminar, hoje em dia nós temos um outro problema aqui no estado de São Paulo, são as queimadas. Então, não aparece aqui, mas... Hã? Tá. Ah, não. Mas hoje em dia você tem a queimada em grande escala mesmo, né? Assim, né? Ou eu vou mostrar depois alguma coisa. Ah. Eu não acredito, não. Porque os vulcões que existem, eles são aqui na América Latina, eles ficam lá do lado de lá, vamos dizer assim, tem uma barreira. Talvez a Rita possa falar melhor do que eu sobre isso daí, mas assim, em termos de circulação. Bom, então um dos grandes problemas hoje também nós temos, né, ao contrário da década de 70, quando as fontes industriais eram as principais fontes de poluição do ar, os veículos automotores hoje em dia passaram a ser também um dos principais, ou a principal fonte de poluição do ar. Então, no caso, nós temos esse número grande de veículos, né? E no caso da região metropolitana, praticamente 50% do estado está aqui na região metropolitana. As novas, se fala assim, ser menos poluidoras? Ah. É. Não, a questão toda é que quando você tem novas tecnologias implementadas nos veículos, você tem todo um tempo para a substituição dos veículos antigos por esses novos com tecnologia mais avançada. Então, o efeito que você vai ter na atmosfera em termos de melhoria demora alguns anos, entendeu? Olha, eu posso dizer para você que não estamos não nesse aspecto. É. A inspeção veicular é controversa, porque assim, ela começou nos Estados Unidos, em Los Angeles, se não me engano, por conta que a quantidade de veículos que tinha era muito grande, o sistema dos veículos era carburador, né? Então era facilmente desregulado, né? Por conta do sistema mecânico. Então eles implantaram uma forma deles controlar e melhorar a qualidade do ar, tentar melhorar, foi então fazer a inspeção veicular. Então, não sei se era cada 6 meses, a pessoa tinha que levar o veículo para fazer a inspeção, e tinha que fazer a regulagem do carro, levar para ver se aprovava a emissão que estava sendo do veículo. Isso daí foi, com o passar do tempo, os veículos passaram a ter injeção eletrônica, catalisador, passaram a avançar na questão de diminuição da emissão. E também um veículo hoje que usa injeção eletrônica, ele dificilmente se desregula, ou seja, é mais estável todo esse processo. Então eu lembro até hoje que uma vez veio
um consultor, ele veio até para a Universidade de São Paulo, o nome dele era Harley, não sei se... Eu lembro que ele era especialista em ozônio. Eu lembro que uma das perguntas, um dia reunido com ele, perguntou o que ele achava da inspeção veicular aqui em São Paulo. E a explicação dele foi assim, jogar dinheiro fora. Nós ficamos assim, aí ele falou, por conta disso, os veículos já estão, uma série de avanços tecnológicos e tudo, e que o custo e benefício, o investimento que você tem que fazer e depois o resultado é muito pequeno em relação ao todo. Oi? Desculpa. Aqui no caso de São Paulo não foi tanto assim, porque a questão toda é a seguinte, a inspeção que houve aqui era uma inspeção meio pobre também. Assim, você ia lá, não era inspeção veicular mesmo, você vai com o veículo, no escapamento se colocava a sonda para coletar o ar dos poluentes, com os poluentes, para ir nos aparelhos para medir quanto estava sendo emitido, em cima de um dinamômetro. Esse dinamômetro simula então uma situação de tráfego. Então assim, é um investimento caro isso daí, em termos de você ter isso daí, é uma coisa muito cara. E o que tinha aqui não era isso, era outra. Minha crítica em relação a isso é bem... Bom, a estimativa de frota, então, em São Paulo. Nós temos, então, bastante veículos a gasolina, né? Frota circulante, 1 milhão, quase 2 milhões. Hoje em dia, o grande são os veículos flex-fuel, e também veículos a diesel, que são, na verdade, na ordem de 160 mil veículos aqui no estado de São Paulo. Então, assim, a quantidade de veículos que nós temos é muito grande, mas principalmente na região metropolitana, esse é um dos principais. Embora hoje em dia todo mundo quase está reclamando, outras cidades, vai em Santos, vai em Campinas, todo mundo está reclamando da questão da circulação, do tempo que gasta no trânsito e tudo mais. Então aqui, pegando então esses veículos em circulação, a gente vê então os poluentes, como é que estão as emissões desses poluentes. Em geral, tem uma tendência leve de queda das emissões. Eu não estou falando do ozônio aqui, não. O ozônio é outra história. Falando aqui então do quê? Monóxido de carbono, os hidrocarbonetos, menos o metano, que o metano não é importante no sentido de poluição do ar aqui em nível nosso, os óxidos de nitrogênio, o material particulado e o dióxido de enxofre. No geral, o que chama atenção bastante aqui é esse dióxido de enxofre, que tem uma queda muito grande aqui, né? A partir disso começa essa queda. Isso aqui basicamente foi quando os veículos a diesel passaram a usar então o enxofre, chama de S10. Antes o diesel ele tinha 50 ppm de enxofre. A partir disso daí, dessa data, a Petrobras passou a usar então o diesel com 10 ppm de enxofre. Ou seja, essa redução da qualidade, essa melhoria da qualidade do combustível levou então a uma queda significativa dos níveis de dióxido de enxofre.
Mas, no geral, a tendência é de queda, mas queda muito lenta, né? No caso dos óxidos de nitrogênio, quase nem se percebe que é esse verde aqui, ó. No caso, por exemplo, em relação ao material particulado, que é esse azulzinho, já tá aqui. Tá, já dá para ver bem. Onde está? Não vejo aqui o indicador. Onde está? Então, acho que não está acendendo aqui. Os óxidos de nitrogênio, então, desculpe, o material particulado já tem uma queda mais acentuada, e aí depois eu vou falar um pouquinho sobre isso daí. Deixa eu ver meu tempo, como é que está. É 10. A gasolina hoje é 0, é bem baixa. É bem baixa. Agora eu anotei esse número, mas eu não tenho aquele aqui. É baixo. Mas não está funcionando aqui? Eu acho que a bateria aqui virou. Tá. Então, aqui as emissões relativas de fontes aqui da região metropolitana de São Paulo. Eu queria só mostrar o seguinte, que, por exemplo, no caso do monóxido de carbono, que é a primeira coluna aqui, hoje em dia 74% corresponde à emissão dos veículos leves. Na década de 90, isso aí correspondia a 98%. Ou seja, a quantidade de monóxido de carbono emitido pelos veículos leves era muito maior, muito grande. Então, isso é importante, por exemplo, só para dar uma orientação, não adianta a CETESB querer desenvolver um programa de controle sobre indústrias em relação ao monóxido de carbono, sendo que o monóxido de carbono era emitido e é emitido basicamente pelos veículos. Então, assim, é nesse sentido que é importante ter todo esse quadro, né, para saber aonde que tem que se atuar no sentido de melhorar as emissões. A adição de álcool na gasolina reflete também no monóxido de carbono? Sim. Mas hoje em dia, com a história do catalisador normaliza tudo. Então, o conceito de poluentes, né, só para... Isso daqui já está na lei federal, que saiu, que são toda forma de matéria, quantidade, concentração, que leva então, na verdade, a danos à saúde, e ao bem-estar público, ao meio ambiente. E o padrão de qualidade do ar, agora voltou, o padrão de qualidade do ar, na verdade, é um dos instrumentos de gestão pública. Então, é ele que vai levar a um avanço na questão da qualidade do ar. E os padrões nacionais de qualidade do ar são esses, né? Material particulado, 10 micrômetro no caso, 2,5, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, ozônio, fumaça, toda essa lista aqui. Queria só mostrar o seguinte, no caso material particulado, existem dois padrões, um de 24 horas e o outro anual. Por quê? Porque ele é um poluente, no caso, é um parâmetro, ele tem um efeito, dependendo da concentração, naquelas 24 horas ele pode ter um efeito danoso à saúde, dependendo da concentração, mas, como ele também tem a propriedade cumulativa, ou seja, nem toda a poeira que se respira é expelida, vai tendo uma acumulação. Então, por exemplo, você pode ter durante o ano todo, respirando, vou chutar, 100 microgramas por metro cúbico, então ele está atendendo o padrão diário, mas em termos de saúde, ele vai estar causando um dano à saúde, porque ele vai estar acima do padrão de 40 microgramas por metro cúbico. Esses padrões, eles foram estabelecidos com base em estudos que levavam em consideração o tempo de exposição, a concentração e os efeitos à saúde. Então, são estudos muito grandes e que a Organização Mundial da Saúde é uma das principais pioneiras
nessa parte. E ela, a partir do 2005, estabeleceu proposta de, em vez de você estabelecer um padrão único, que seria esse aqui, esse padrão final, que é onde, por exemplo, pelo menos com base nos estudos que se tem hoje em dia, a questão da saúde não seria afetada, né? Garantida, pelo menos até agora. Então, eles propuseram então, que houvesse padrões intermediários, valores intermediários, de forma que, a partir de determinado valor, você pode, então, passar para um outro, ou seja, na própria legislação você estabelece, de forma que você pode passar para um outro, à medida que você consiga melhorar a qualidade do ar, passa a estabelecer um outro padrão, ou seja, o objetivo é sempre estar melhorando a qualidade do ar. Então vai trabalhando então com o quê? Com melhoria controle das fontes industriais, fontes veiculares. No caso de São Paulo, o padrão até o ano passado era esse aqui. Este ano passou para esse vermelho aqui, tá? Por quê? Porque a maioria dos poluentes já eram atendidos, ou seja, esse padrão já não era ultrapassado praticamente nos locais que a CETESB mede. Então, teve toda uma decisão, deixa eu ver se eu tenho aqui, não está aqui, mas o CONSEMA, que é o Conselho de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, eles aprovaram então a possibilidade de passar para adotar um novo valor de referência em termos de saúde. São padrões internacionais, né? É claro que varia um pouco de país para país. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem esse critério de ter faixas adotadas, eles têm um padrão único e daí há 5 anos eles reveem os valores para ver se, em função do que foi avançado em termos de controle e medições, se pode adotar um novo padrão. Vão estudar um novo padrão. No caso aqui já está estabelecido, baseado em critérios de saúde também, né? Quais são os valores que podem ser adotados. Aqui então, a gente tem as medições de qualidade do ar, as medições dos poluentes e também para comunicação, para facilidade de comunicação. Vamos supor, o dióxido de enxofre hoje deu 30. Se falar para a população que deu 30, e daí, né? Então foi feito para cada poluente tem um critério de calcular qual que é a qualidade boa, moderada, ruim, muito ruim, péssima, de forma que a comunicação com a população seja facilitada. E foi adotado, então, cores também. Então, além tem um número, então, por exemplo, 30 microgramas por metro cúbico corresponde a um índice entre 0 e 40. Desculpa, aliás, onde está o SO2? Está aqui. Entre 30, ele está entre maior que 20, então ele seria considerado a qualidade do ar moderada, que seria, no caso, amarelo. Então, para cada poluente existe, por exemplo, se a gente olhar aqui, pegar aqui o material particulado 2,5. Então, a terceira coluna aqui dos poluentes. Quando a gente põe aqui a concentração do poluente, ele vai dar uma equivalente lá deixa eu voltar aqui, peraí. Para cada poluente, existe um cálculo do índice de qualidade do ar. No caso aqui seria do material particulado 10. Mas para cada poluente, por conta que nem todo poluente, vou voltar mais aqui, ó. A gente olhar aqui, para cada poluente a gente tem, por exemplo, vou pegar aqui dióxido de nitrogênio, NO2. O padrão dele é 1 hora, o padrão anual é 60. Então, para cada poluente tem valores diferentes, tá? Em termos de padrão. Então, fica difícil se falar, hoje a qualidade do ar, aliás, hoje o poluente deu X concentração, e a qualidade do ar, o que é? Então, foi um critério estabelecido para facilitar a comunicação.
E aí, agora, né? Aí foi então criado essas faixas de qualidade do ar, boa, moderada, ruim, que é uma forma de comunicação que aparece nesses relógios na cidade. Aí se alguém olhar, às vezes aparece lá a cor. Na verdade é assim, a CITES tem determinadas estações espalhadas na cidade. Então foi feito uma aproximação em termos assim, de características de cada estação, onde a estação está, o que ela representa, na verdade, em termos de área ali. Então, assim, esse relógio, ele está indicando a estação mais próxima, no caso ali, que mede a qualidade do ar. Bom, mas ele vai sempre estar indicando a qualidade do ar ali, né? Daquela região. Isso é importante. A qualidade do ar é determinada pela pior condição. Então, se todos os poluentes tiverem qualidade boa, mas, por exemplo, o ozônio tiver, que é muito comum, tiver com qualidade ruim, a qualidade do ar considerada vai ser ruim. Bom, então aqui eu vou passar meio batido, porque a Rita até já comentou, né, algumas coisas, que a gente tem essa condição aqui na região metropolitana e um pouco também no interior do estado e litoral, que é no verão chuvoso, brisas marítimas e boa ventilação. E no inverno, inversões térmicas de baixa altitude, muitas horas de calmaria e pouca ventilação. Aqui eu vou, só para que a imagem quando a gente está numa situação normal, a fumaça emitida sobe direto, né, para a atmosfera, e quando tem inversão térmica, ela forma tem a tampa, né, que daí não tem dispersão. Aqui para mostrar que a topografia é importante na questão da qualidade da dispersão dos poluentes. Então aqui no caso São José dos Campos à direita, nessa seta vermelha, a gente tem uma direção de vento lá em cima indicando nessas direções, enquanto que, por exemplo, Paulínia, que está no Planalto, tem outra direção de vento no mesmo dia. Então, mostrando assim o quanto é importante também a topografia. Rosa de vento, na verdade, é assim, durante o dia, se tem várias direções de vento que são registrados, né, nos aparelhos. E no caso aqui cada não. Cada direção é registrada nesse aparelho. E depois graficamente, você pega todos esses dados e monta isso aqui é chamado de rosa de vento, justamente para mostrar as direções de vento e, no caso, esse aqui especificamente, ele mostra também as concentrações, as diversas intensidades de vento. Então, por exemplo, essa direção aqui preferencial, aqui à direita aqui, é nordeste, sudeste, né? Então, a direção preferencial. E aqui no caso aqui é sudeste, né? E aqui nordeste, sudoeste, né? Bom, eu falei da inversão térmica, aqui só vou mostrar o seguinte, como isso interfere na qualidade do ar. Então, por exemplo, aqui em São Paulo você tem o registro das inversões térmicas no período do ano todo. E aqui então, de maio a setembro, é onde ocorre maior número de inversões térmicas de baixa altitude, abaixo de 200 metros, né, que interfere na questão da qualidade do ar. Isso daí se reflete, por exemplo, na questão dos poluentes.
Então, por exemplo, monóxido de carbono, de maio a setembro, né, ele é onde ele apresenta valores mais altos, justamente por conta da inversão térmica. Aqui também, no caso do material particulado 10 micrômetros, né, também de maio a setembro, é onde tem maior número que o padrão de qualidade do ar é excedido, ou seja, valores acima do padrão de qualidade do ar. Ao contrário, depois a gente vai falar, o ozônio é o contrário. Ele, no período de maio a agosto, ele é o mais baixo. Tem. A gente vai falar já. Então, as redes de monitoramento têm esses objetivos, para que elas são importantes, né? Conhecer a qualidade do ar, ativar ações de emergência, episódios críticos, fornecer dados para aferição de modelos. Por exemplo, ativar ações de emergência, episódios críticos, por exemplo, no ano de 1999, 98, eu não lembro mais direito, a CETESB parou Cubatão, das fábricas de Cubatão, da Vila Paris, por conta que os níveis foram tão altos, começou a colocar em risco a saúde assim, da população, e com os dados que a CETESB tinha, o governador do estado autorizou, e a CETESB então teve que parar lá as fábricas até os níveis baixarem e as condições meteorológicas serem favoráveis também, para que novamente pudesse voltar a funcionar. Eu acho que foi 1998, alguma coisa assim. Não faz tanto tempo, né? Então, as redes de monitoramento, você tem dois tipos, a manual é passiva e automática. A manual é aquela que o técnico vai lá, instala o dispositivo, traz de volta, e a automática são equipamentos que existem, como esses aqui à direita, aqui, né? Eles são eletrônicos, funcionam automaticamente, o ar é aspirado, passa pelo aparelho, ele analisa e envia esse dado para essa central aqui da CETESB, que processa então todos os dados. Esses aparelhos, para cada poluente, tem um aparelho. Então, assim, uma estação dessa custa na ordem de, agora eu vou chutar um pouco, $150 mil, mais ou menos, $200 mil. Hã? Não. A CETESB tem se não me engano, são 84 estações de monitoramento, entre manual e automático. Outra coisa, os poluentes que são medidos são esses, e também cada estação mede direção, velocidade de vento, temperatura, umidade, pressão e radiação solar. São importantes também para a questão da poluição do ar. Hã? Não. Aí, no caso, as estações manuais são essas, né, que o técnico vai lá, instala o dispositivo, retira, tudo, depois faz a análise no laboratório. E são esses poluentes que são medidos de estação manual. Porque a estação manual também é importante, assim, às vezes nem todo poluente que você quer medir, a automática mede. Então você quer, por exemplo, medir um local que tenha problema de chumbo. Aí você tem que ser uma estação manual, porque você vai ter que analisar o material coletado, analisar o chumbo nesse material. E a estação automática só mede aqueles parâmetros fixos, tá? Aqui é então a rede automática, que tem a região metropolitana, essa parte mais escura, né, e Baixada Santista, e depois interior, nesses locais, das cidades maiores aí.
A CETESB possui várias agências no estado de São Paulo. Então, cada agência tem o pessoal também que trabalha com a questão do controle de fontes industriais, licenciamento, tudo isso daí. Então, dependendo da situação, a agência ela tem, ou ela é comunicada para ela verificar o que está ocorrendo e ver se tem que tomar, que medidas que ela tem que tomar e tudo mais. No caso, já é meio-dia, olha, eu vou correr aqui. Eu vou correr que eu queria passar a história de Cubatão. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso aqui é só para mostrar o quanto as partículas no ar interferem na visibilidade. Então aqui, é numa cidade nos Estados Unidos, 5 microgramas por metro cúbico, com 20, depois com 30. Então, assim, como interfere na visibilidade, além da questão da qualidade do ar, né? Eu queria só falar uma coisinha rápida, que é assim, o monóxido de carbono, ao longo dos anos, ele era alto aqui em São Paulo, na região metropolitana, por conta da injeção eletrônica, que está aqui, essa 1997, e catalisador, os níveis caem e a partir daí ficam sempre baixos. Mostrando então que o quanto é importante, né? Da água também, a CETESB também tem a parte de águas lá. Aí é outra. Aí já. Também. Mas é ruído industrial a CETESB. Então, aqui então, mostra então, o quanto é importante. Eu só queria também dizer assim, no caso dos veículos, como os veículos não são todos fabricados no mesmo estado, né, em São Paulo, então tem que ser uma coisa federal, uma lei federal, para poder então obrigar todas as indústrias, as empresas que fabricantes de veículos a adotarem aquele critério. E a CETESB, no caso, é o órgão técnico do IBAMA que atuou sempre ajudando no sentido de estabelecer valores e testar. Aqui também, no caso das partículas inaláveis, também mostra ao longo dos anos a queda, né, que tem por conta de todos os programas de controle que foram feitos. E eu só queria também lembrar que na década de 1990, foi 1990 já, início do pró-álcool, a gasolina tinha o chumbo como aditivo. O chumbo ele é altamente nocivo à saúde, assim, muito. E a CETESB começou a fazer estudos na época de adição de etanol na gasolina para substituição do chumbo. Isso aí foi depois levado em frente, de forma que a partir de 1980 e 70, não, onde está aqui, 79, início do pró-álcool, mas em 1980 alguma coisa, começou então a adição do etanol na gasolina. E os níveis de chumbo então foram caindo até praticamente desaparecerem aqui na região metropolitana. Agora, do ozônio, eu só vou falar um minuto, que o ozônio, então, ele tem, durante o dia, ele sobe a partir das 9 horas até que é esse verde aqui, olha, ele vai subindo por conta de reações fotoquímicas que vão ocorrendo pela emissão de dióxido de nitrogênio e hidrocarbonetos. Na presença de radiação solar, luz ultravioleta, faz com que então esse ozônio vá aumentando até atingir um valor máximo. Depois o próprio ozônio que é formado lá, depois ele começa a consumir o próprio óxido de nitrogênio, que também, porque se tem
a cidade tem os veículos que continuam, né? E os óxidos de nitrogênio então o próprio ozônio vai caindo, além do que não tem mais radiação solar, ela vai caindo, então o ozônio também vai sendo consumido. Aqui na Ibirapuera também é a mesma coisa, ele sobe e desce assim, durante o dia. E só para terminar, que a divulgação da qualidade do ar, você tem várias formas aqui tem os painéis na cidade, tem também, né, pela internet, você pode acessar pelo celular a qualidade do ar. E também no próprio site da CETESB. E agora eu tenho que mostrar para vocês um vídeo que eu queria mostrar sobre Cubatão, que eu acho que é importante. Pode ser? Hã? Cubatão, município de 160 quilômetros quadrados com 102 mil habitantes, onde está instalado o maior polo petroquímico do Brasil, a 56 quilômetros da capital de São Paulo. Cubatão se tornou mundialmente sinônimo de poluição. A fumaça é a imagem mais característica desta região. O processo de degradação ambiental em Cubatão começou há cerca de 30 anos. Os 23 complexos industriais, petroquímicos, siderúrgicos e de fertilizantes, instalados no sopé da Serra do Mar, foram os responsáveis não só pelos índices alarmantes de poluição atmosférica, como também pela destruição da Mata Atlântica nesta área. Tudo isso desencadeou um grave processo de erosão nas encostas da serra. Hoje, a erosão ameaça as próprias indústrias e a população de Cubatão, com um risco constante de deslizamentos de terra. O Programa de Controle da Poluição em Cubatão foi lançado em 1984 pela CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, empresa pública ligada à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. A ação de controle vem sendo desenvolvida através da exigência de filtros e métodos menos poluentes de produção nas indústrias, com fiscalização permanente e punições rigorosas aos infratores. Os resultados obtidos até agora são altamente favoráveis. Nos últimos 5 anos, o programa conseguiu reduzir em 78% as emissões das 320 indústrias poluidoras identificadas em Cubatão. A preocupação agora é recompor a vegetação afetada pelos poluentes, numa área de 60 quilômetros quadrados da Serra do Mar, em torno do polo industrial. O reflorestamento nesta região foi cuidadosamente planejado. As primeiras tentativas de plantação manual foram limitadas pelas dificuldades de acesso às extensas áreas degradadas e pelo alto custo do programa. Optou-se então pelo plantio aéreo de espécies nativas resistentes à poluição atmosférica e pertencentes às fases iniciais da sucessão ecológica natural da região. A pesquisa para esse trabalho envolveu técnicos de diversos órgãos. Além da CETESB, que coordena o projeto, o Instituto de Botânica participou do levantamento das espécies ideais. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas identificou as áreas prioritárias para a revegetação e auxiliou no desenvolvimento da tecnologia de preparo das sementes para o plantio aéreo. O Instituto Florestal também participou dos estudos de germinação das sementes e do apoio de campo. A primeira fase do projeto foi a coleta das sementes de árvores e arbustos nativos e esporos de samambaias, realizada durante 1 ano em vales próximos à área destinada ao reflorestamento. Para conhecer as espécies resistentes ou tolerantes à poluição de Cubatão, foi necessário primeiro efetuar a coleta e posteriormente a identificação desses materiais. Muitas vezes alguns desses materiais foram materiais estéreis, então foi necessário fazer a comparação com o material depositado no herbário do Instituto. Dessa forma, os pesquisadores da divisão de taxonomia conseguiram identificar várias famílias representadas por várias espécies. O passo seguinte é o beneficiamento das espécies coletadas. Primeiro o material passa pela secagem, depois as sementes são separadas dos frutos por peneiramento.
No laboratório, as sementes são rigorosamente selecionadas de acordo com o grau de pureza. A etapa seguinte é a mais importante de todo o processo, a pelletização. Neste local, as sementes selecionadas são revestidas com material gelatinoso, formando os pellets, que garantirão o êxito do plantio aéreo, impedindo a sua dispersão pelo vento e facilitando a fixação no solo. O pelletizador de sementes, desenvolvido pela CETESB e pelo IPT, foi ampliado pela área de tecnologia da CETESB e funciona da seguinte maneira. Dentro daquele tanque grande existe uma mistura de sementes e solução de alginato de sódio. Ela é bombeada através dessa bomba peristáltica que goteja essa solução do tanque dentro das calhas que tem solução salina de cloreto de cálcio. Dentro da calha é formado um retículo cristalino em volta da semente, produzindo os pellets que se assemelham a um sagu. Esses pellets são levados pela calha até o recipiente de receptor, onde são recolhidos com uma peneira e ensacados para posterior lançamento. A vantagem é que o envoltório ele confere à semente mais peso para que ela atinja o solo quando jogada de helicóptero ou de avião. Ele também confere transparência à semente para que ela possa completar seu ciclo, para que ela germine e que ela desenvolva suas funções vitais. O pellet também tem a característica de poder ser adicionado a ele nutrientes posteriormente. Ele dá uma facilidade bastante grande ao manuseio, ao plantio e propagação das espécies. Ele é um material não tóxico aos pássaros, aos animais e ao homem, e é um material biodegradável. Cada pellet contém de 2 a 4 sementes e o peso varia entre 30 e 100 miligramas. Este equipamento é capaz de produzir 500 quilos de pellets por dia. A primeira experiência de plantio aéreo com pellets para o reflorestamento das encostas da Serra do Mar aconteceu em fevereiro de 89. Por ser um fato inédito, mereceu atenção especial da imprensa e contou com a presença do secretário do Meio Ambiente, Jorge Wilhelm, e do governador do estado de São Paulo. 2.500 quilos, contendo 321 milhões de sementes, foram lançados sobre 15 quilômetros quadrados na primeira etapa. Foi mesmo uma chuva de sementes na serra para cobrir as cicatrizes deixadas pela poluição. Nos meses seguintes, o restante da área, 45 quilômetros quadrados, recebeu mais 10 mil quilos de sementes. O projeto de reflorestamento não termina com o lançamento das sementes. A etapa seguinte é o acompanhamento frequente dos resultados obtidos. Para se avaliar o resultado do plantio aéreo, nós realizamos 2 tipos de monitoramento, um no campo e outro no laboratório. Aqui no laboratório nós avaliamos o poder de germinação das sementes, tanto in natura como daquelas sementes contidas nas bolinhas de gelatina. Essas bolinhas de gelatina são recolhidas por ocasião do plantio lá na Serra do Mar e trazidas para o laboratório para que nós podemos avaliar como se dá a sua germinação. Aqui no campo o monitoramento é feito em pequenas parcelas espalhadas por toda a serra, em diversas condições, ou seja, em áreas de escorregamento, em áreas com gramíneas, áreas com vegetação já em processo de sucessão. Nessas áreas, o acompanhamento é feito mensalmente durante 2 anos e a cada 3 meses são realizadas fotografias detalhadas de cada parcela, de forma que a gente possa ter uma documentação do crescimento vegetal. O processo de plantio aéreo de sementes pelletizadas, além de todas as vantagens, não demora muito para dar frutos. Nós estamos aqui monitorando a semeadura por helicóptero que fizemos no último verão.
na Serra do Mar. E estamos vendo que as quaresmeiras, diversas outras árvores, inclusive as samambaias, estão de fato germinando. Estão germinando na ordem de uma planta já crescida por cada 1000 sementes jogadas. Este é um desempenho muito bom. Uma vez formada a capoeira ou mata secundária, o que leva de 2 a 8 anos, criam-se condições ambientais que favorecem o enriquecimento da vegetação com espécies mais raras e características da Mata Atlântica original.